Era impossível matar Deus, mas Ele fez que se tornasse possível, para que eu e você também pudéssemos, naquilo que era impossível de novo, voltar a Deus, isso também se tornasse possível através da sua morte. Então a obra de Jesus, quando fale sobre isso, pregue sobre isso, viva sobre isso. Jesus morreu por nós. Aquele que valia muito morreu por alguém que vale pouco. Eu vi uma ilustração bem interessante, um livro que eu estava, um pedaço de um livro que eu estava lendo. O cara disse assim que a morte de Jesus é mais ou menos como se você tivesse um carro velho. Pensa num carro velho aí, qualquer, sei lá, uma maré. Eu já tive maré, então eu posso falar. E aí todo mundo fala mal de maré, né? Aí você tem lá o teu maré. E aí o motor estragou. Quase nunca acontece isso, mas nesse caso o motor do maré estragou. Aí você pega e vai na agência e compra uma Mercedes de 500 mil reais, né? Aí você pega a Mercedes, tira o motor da Mercedes e põe no maré, para você continuar andando com o maré. É o que Jesus fez. Jesus é a Mercedes, nós somos o maré, né? E é isso. Deus, ele trocou aquilo que era bom por algo que era ruim, sabe? E se nós conseguirmos entender isso, amados, nós nunca vamos largar Jesus, porque nós vamos compreender como ele foi benevolente conosco. Amém. Vamos passar aqui para a próxima. Não tem os números da página, né? João 3,16 vai falar sobre a visão de Deus sobre o homem. Porque Deus amou o mundo. Esse daqui todo crente precisa saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra tal maneira indica uma intensidade. Então Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, Deus amou todos os seres humanos, né? Dentro de depois nós vamos ver isso, dentro do calvinismo existe o que eles chamam de expiação limitada, né? Então tem uma visão que acha que Deus, ele não amou todo mundo, ele só amou aqueles que ele predestinou. Mas a Bíblia é bem clara falar isso, e inclusive não são todos os calvinistas que pensam dessa forma, né? Mas Deus amou o mundo, ele amou todo mundo. Ele amou, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Sabe, se nós entendermos isso, nós vamos ver que existe um Deus que ele é amor. Gente, esse amor não é porque eu e você somos bonitinhos, não é porque a gente é legal, porque a gente é querido. Esse amor, ele está ligado a quem Deus é, e não a quem a gente é. Deus é amor. Sabe, você ama o teu filho sem ele fazer nada, bem pelo contrário, né? Incomoda, vai falar que não, né? Suja as calças, dá gasto, ainda de vez em quando faz birra, e a gente ama, sabe? Quando começa a querer dar lucro, casa e vai embora. Menos a Carla, que vai casar só com 30 anos, né, Carla? Não senti firmeza nesse negócio. Então, sabe, é isso. O amor de Deus, ele está ligado ao amor dele, não à nossa competência ou à nossa. Mas ele ama, né? E ele tem algo para nós que transcende todo o nosso entendimento. E aqui não temos uma coincidência fortuita de circunstâncias, mas antes o plano há muito estabelecido por Deus. Aquele que deu a lei é o mesmo que deu Cristo. A condição de perdição e desvio da humanidade acendeu o amor de Deus e tornou necessária a morte de Cristo. Lá em 1 Pedro 2, 25 vai falar sobre isso. Vamos até ler esse texto, é bem interessante. 1 Pedro 2, 25.
Já estamos encerrando hoje. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Veja só, que aqui ele não está falando de pastor humano, ele está falando de pastor Jesus. Tanto que está com letra maiúscula aqui. E é isso que nós precisamos entender. Sabe, antes nós éramos desgarrados, nós não éramos um povo, nós não éramos não tínhamos alguém sobre nós, a não ser o pecado. E com o pecado, o inferno. E é interessante isso. É interessante isso porque assim, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos escravos do diabo. Não existe meio termo. Ou você entende a paternidade de Deus, entende a identidade de Jesus Cristo, entende ser uma cópia de Cristo, ou nós somos escravos do diabo. Sabe? Porque não existe como nós ser mais ou menos uma coisa ou outra. Porque essa identidade está ligada a esse entendimento de quem é Cristo. E esse entendimento só acontece através da revelação do próprio Espírito em nossas vidas. Veja só que interessante. Eu estava estudando sobre esse texto, sobre a questão da crucificação e por que o diabo fez de tudo para crucificar Jesus. Porque a gente vê, vê uma artimanha do inferno tentando levar Jesus para a cruz. E claro, a gente entende que era decisão de Deus, mas o diabo estava ali, achando que era ele que estava vencendo. E aí eu comecei a perguntar por que isso. Por que ele não sabia. Eu até entendo, eu acho que realmente o diabo não entendia o que estava acontecendo. Mas por que isso? Por que o diabo continua tentando destruir as pessoas, a igreja, se ele sabe que vai perder? E aí eu gosto muito do que o Kinner vai falar, que é um autor. Ele vai dizer, não é o Kinner, é o Gordon Fee. Ele vai dizer assim que o diabo ele está em grande ira. Grande ira. Alguém aqui já ficou bastante irado e não conseguiu se controlar em alguma situação? É mais ou menos o que acontece com o diabo. Agora pensa na ira desse diabo eterno, que sabe que vai. Às vezes a gente diz assim, fulano vai fritar lá na frigideira do capeta, O diabo também vai ser como é que eu posso dizer assim, alguém que vai sofrer as consequências do inferno. Ele não vai ser chefe do inferno. Não é isso. Biblicamente a gente fala, às vezes para brincar e tudo bem, mas o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. A perdição, a destruição, o castigo vem primeiro sobre eles. Então, na verdade, o diabo não é o carcereiro do inferno. O diabo ele vai ser, para quem for para lá, acompanhante de céu. Mas pensa, esse cara está tão irado que ele não sabe o que está fazendo, ele não consegue imaginar, ele quer destruir, ele quer arrebentar, ele quer, triturar, e ele não consegue perceber de verdade as nuances e os detalhes do propósito que Deus tem, que são eternos. Jesus já estava prometido antes da fundação do mundo. O plano de Deus é maior. Enquanto o diabo acha que está fazendo, por isso que em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque pode ser ruim. Talvez você esteja vivendo hoje algo ruim na tua vida. Deus vai transformar em algo que seja bênção, se você se submeter ao propósito que Ele tem para você. Amém? Amados, daqui vai falar sobre a ressurreição de Cristo, vai falar sobre a sua ascensão. Na próxima aula eu vou dar uma resumida nessa parte aqui, para nós não nos esquecermos. E depois nós vamos ver os ofícios de Jesus Cristo, como que Jesus ele trabalha, o sacrifício de Jesus Cristo, na segunda aula.
E na terceira aula, queridos, nós vamos ver sobre as visões teológicas acerca da soteriologia. O que é soteriologia? É a questão da sorte? Não. Soteriologia é a salvação. Alguns sistemas, né, que vão diferir um do outro. Nós temos no mínimo 4 sistemas. Esses dias, a gente sempre fala de calvinismo e arminianismo, não é? Mas nós temos um sistema que chama molinismo. Alguém já ouviu falar de molinismo? Molinismo é tipo o Doutor Estranho. Quem já assistiu o filme lá dos Vingadores, Doutor Estranho, né? O cara entra lá, fica fazendo André diz: o sangue de Jesus tem poder. Toda vez que ela vem o cara. Por dentro tu fala, vai dizer que não. Digo, olha, isso aí é magia. Molinismo vem do nome, se eu não me engano, era um monge chamado Molina. É o jogador que depois foi. E o molinismo é isso. O que ele tenta fazer um equilíbrio entre calvinismo e arminianismo. Porque o calvinismo, o que ele vai dizer? Que Deus decretou todas as coisas. Deus, ele não só sabe o que vai acontecer, mas ele diz o que vai acontecer. Então nada do que... Isso eu estou falando do extremo, tá, gente? Nada que vai acontecer já não foi decretado por Deus. Só que dentro dessa visão, nós vamos ver então que o próprio pecado foi decretado por Deus, né? Se for dessa visão extrema. Como também tem uma parte do arminianismo que é bastante complicada, que diz que o homem pode perder a salvação, mas se Deus conhece todas as coisas, como é que ele vai saber? Ou seja, como é que ele não vai saber quem vai perder a salvação? Então são algumas coisas que... E o molinismo, ele tenta equilibrar essas duas coisas, né? Nós não vamos ter tempo de ver o molinismo, até porque é uma coisa muito louca. Mas o que o molinismo diz? Que Deus, ele coloca para nós vários, vou simplificar, vários futuros possíveis na vida de cada um. Então, se você pegar, vamos supor lá, tu está caminhando, e aí tem várias portas aqui para você andar, tá? É um cálculo quântico. É, mais ou menos. E aí tem 5 portas aqui. Se tu escolher a número 1, Deus sabe o que vai acontecer. Se tu escolher a 2, Deus sabe. A 3, a 4, a 5, Deus sabe. Mas Deus, ele não sabe qual porta tu vai escolher. Consegue mais ou menos entender isso? Então é uma doideira assim, né? Mas a gente vai ver que cada um vai se identificar a um entendimento aí, né? E que eu espero que seja arminiano. Não, tô brincando. Pode ser qualquer um desses que seja de Armínio, né? Sistemas são, como é que eu posso dizer, são modelos teológicos que eles estão abaixo da Bíblia. Nós precisamos entender isso. A Bíblia é a última que dá, é a última palavra sobre qualquer coisa. Tem gente que considera, a gente fala às vezes dos adventistas que falam da Ellen White, né? A profetisa, e tem adventistas que colocam a Bíblia e os escritos dela em White no mesmo tamanho, no mesmo padrão. Mas às vezes nós, como cristãos, tem essa briga de Calvino com Armínio e a gente está idolatrando um ou outro também. A Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia. O resto é resto. Amém? Então nós vamos ir vendo isso daí. Se você quiser ir estudando, estude, faça perguntas, vamos conversar sobre isso aí. O que foi? Vamos colocar em pé. Molina era o juiz que apitou a Copa final da Copa de 94 a 2002. Aquele que era carecão assim. 2002, Molina. Era no agora que eu lembrei, era o italiano. Vamos orar então. Vamos orar aí. Igor, ora para nós encerrando aí. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de ensino. Amém, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais interesse nesse tempo do que nós mesmos.
Então, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que a cada dia o Senhor acrescente em nossas vidas. Sim, Pai. E não permita que venhamos vacilar ou desistir. Amém. O Senhor é o nosso porto seguro e nós precisamos disso. Verdade, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por a nossa ida para casa, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, que nos proteja, Senhor, e tudo mais. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Seguiu, né?